Bom, normalmente a engenharia de uma receita busca o conforto, né? Tipo um bolo clássico, onde os ingredientes são equilibrados com muito cuidado para gerar aquele resultado familiar e seguro. Aham, com certeza. Aquela coisa de agradar todo mundo, não ofender nenhum paladar. Exatamente. Mas a nossa exploração profunda de hoje foca justamente no oposto. É uma bebida desenhada para subverter totalmente as regras. Os documentos que a gente tem na mesa dissecam a lendária Abraxas, mais especificamente a edição de 2017 da cervejaria Perennial Artisan Ales. Nossa, essa é realmente uma peça de colecionador. E a missão aqui é entender os mecanismos exatos, tipo, o que transforma essa Imperial Stout nessa lenda, sabe? Ela sustenta notas altíssimas mesmo quase uma década depois de ser produzida. É que, olha, os dados mostram muito claramente que esse lote nunca teve intenção de agradar as massas. O alvo deles é o paladar artesanal bem experiente. E a própria base da bebida já anuncia uma agressividade intencional. Cara, é uma arquitetura muito intimidadora. A gente está falando de uma Imperial Stout que historicamente já indica um teor alcoólico bem elevado, batendo ali nos 10% de volume. Sim, 10% é bastante coisa para uma cerveja. E não para por aí. O amargor chega a 80 IBU. Para quem escuta ter uma ideia, 80 IBU é território de uma IPA extremamente amarga. Mas aqui isso está embutido numa cerveja incrivelmente escura. E com mais de 10 mil registros de consumo e uma nota média de 4,44, a matemática crua sugere que isso seria basicamente um soco no paladar, né? Pois é, um amargor extremo cruzado com um álcool tão alto assim, normalmente destruiria qualquer nuance. Como que funciona isso? Então, acontece que essa agressão aparente, ela é um requisito mecânico. Uma bebida que carrega uma carga aromática e de sabor tão intensa assim, precisa de fundações massivas para não colapsar num xarope denso, sabe? Ah, entendi. Tipo, precisa de uma estrutura forte, de verdade. Isso. O amargor de 80 IBUs corta a doçura residual dos maltes torrados, enquanto aqueles 10% de álcool funcionam literalmente como as vigas de sustentação de um edifício. Caramba! E sem essa estrutura robusta, os adjuntos, eles atropelariam a base? Exatamente. Resultaria numa experiência super pesada e enjoativa. O que faz muito sentido quando a gente olha a lista de ingredientes, porque parece a base de um molho mexicano complexo ou, sei lá, uma sobremesa rústica. Aham. Pimentas ancho, nibs de cacau, favas de baunilha e paus de canela. Tudo isso num líquido marrom profundo com uma espuma espessa. Só que a intuição diz que a picância terrosa da pimenta ancho entraria numa guerra direta com a doçura da baunilha, não é? Olha, até entraria, a menos que aquele álcool elevado atue como uma ponte química entre elementos tão distintos, que é exatamente o que acontece. O álcool age como solvente. Ah, legal. E a filosofia dessa cervejaria, nos lotes pequenos deles, é declaradamente desafiar e excitar o paladar, certo? Exato. E a pimenta ancho ali, ela não entrega aquele ardor pungente que queima a língua. Ela fornece um calor terroso e bem frutado. Entendi. E o álcool dissolve isso tudo? Isso. O álcool a 10% dissolve os óleos essenciais da baunilha e a gordura natural da manteiga de cacau dos nibs, e isso cria uma emulsão. Nossa, uma emulsão alcoólica. Então é nesse ambiente que o calor da pimenta e a doçura da baunilha se entrelaçam em vez de competirem. Perfeito. Eles criam camadas muito ricas de sabor. O que torna os registros dessa safra específica de 2017 ainda mais intrigantes. Como ela está fora de produção, a própria cervejaria indica que a Abraxas pode ser consumida fresca ou envelhecida. Sim, eles até incentivam as famosas degustações verticais. Que é abrir garrafas de anos diferentes lado a lado para comparar, né? Mas a física disso me parece um pouco contraditória. Como assim? Tipo, se compostos super voláteis como os óleos de canela e a pimenta ficam trancados numa garrafa de vidro escura por anos, a tendência lógica não seria eles simplesmente morrerem com o tempo? Parece lógico, mas a garrafa não é um cofre hermético perfeito.
O segredo do envelhecimento mora na microoxidação. Microoxidação? Mas como entra oxigênio numa garrafa fechada? Ao longo dos anos, o oxigênio permeia num ritmo de conta-gotas mesmo, por falhas microscópicas na vedação da tampa de metal. E esse ingresso lentíssimo quebra as moléculas mais pontiagudas. Ah, quer dizer que a capsaicina da pimenta ancho vai se degradando e perde aquela agressividade toda. Exatamente. E, ao mesmo tempo, os óleos da canela e do cacau se polimerizam. Eles se ligam aos açúcares residuais do malte. Uau! Então o resultado não é a perda de sabor, mas sim a fusão de elementos separados num perfil sensorial totalmente novo. Um perfil muito mais redondo e integrado, sabe? A bebida evolui. A Abraxas 2017 se consagra, então, como um verdadeiro marco de engenharia em pequenos lotes. Uma prova técnica de que, calibrando bem as fundações, dá para harmonizar tudo isso numa experiência inesquecível. Sem dúvida. É a materialização de uma receita que exige atenção plena e muita paciência para revelar todas essas nuances. Bom, isso deixa uma reflexão inevitável para quem curte essa cultura de guarda. Considerando a complexidade química dessa oxidação lenta através da tampa, se uma garrafa da Abraxas 2017 for aberta hoje, até que ponto aquele líquido escuro no copo ainda é a cerveja original idealizada lá no laboratório? Ou será que a ação lenta e implacável do tempo na escuridão do vidro transformou isso numa receita completamente inédita, refinada pelas leis da natureza, sem nenhuma intervenção direta de quem a criou? Fica aí o mistério para nossa audiência pensar. E assim chegamos ao final de mais um episódio do Beer Review, um podcast da Rare Beer Brasil. Aqui exploramos o universo das cervejas artesanais, com histórias, curiosidades e experiências que tornam cada gole especial. Beer Review, Rare Beer Brasil. Se você curtiu, siga o podcast na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio. Compartilhe com amigos que amam descobrir novos sabores e histórias. Beba menos, mas beba melhor. Até o próximo episódio e saúde!